Boa tarde, Deus abençoe. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo, amém? Uma semana aí longe de vocês, espero que vocês tenham tido um Dia dos Pais maravilhoso, amém? Mesmo que seu pai não esteja aí com você, não se esqueça que você tem um pai que é Deus, amém? E que nunca falha e que nunca nos desampara, sempre presente na nossa vida, nos fortalece. Semana passada eu estava muito resfriada, ainda estou. E aí veio bronquite, aí assim, né? Só Deus na causa. Tomando vários medicamentos. Mas hoje eu falei, não, hoje eu vou compartilhar a palavra, vou falar um pouco mais devagar, né? Para não faltar o ar. Mas eu sei que Deus tem algo para mim, tem algo para você. Eu sei que Deus tem uma semana abençoada para nós. Sabe, nós estamos vivos. E não importa o que esteja acontecendo com você. Não importa aí o turbilhão, né, de sentimentos. Que você persista, insista em confiar em Deus. E parando para pensar, tudo é coração. Tudo é coração. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que o título é Duro como Pedra. E antes da gente ler, vamos orar e colocar esse tempo diante de Deus. Pedir para que o Espírito Santo fale comigo, fale com você, não eu. Eu não tenho nada para falar, mas o Espírito Santo tem. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por essa semana que se inicia. E todas as vezes que uma semana começa, são esperanças renovadas, de portas abertas, de cura, de renovo, de forças, de alegria, de paz. A despeito de qualquer situação, eu declaro, nós podemos declarar, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. O Senhor cuida de nós. O Senhor nunca nos desamparou, não nos desampara e jamais vai nos desamparar. Abençoe esse tempo que nós estamos aqui com a Tua Palavra. Eu não sei o que cada um precisa, eu não sei o que o Senhor tem para falar, mas eu sei que o Senhor conhece cada vida, cada coração, cada sentimento, cada preocupação. O Senhor conhece cada família. Que o Senhor visite cada um, Pai. Que Teu Espírito Santo esteja agora com cada um. Coloca Teu anjo poderoso do lado de cada um de nós, na nossa casa, junto da nossa família. E fala conosco hoje. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais. Para que a gente entenda aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós oramos e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. A imagem tá meio clareada, né? Parece que tá meio assim, sem cor. Mas vamos lá, em nome de Jesus. Duro como pedra. Em Hebreus 3, de 7 a 15, eu vou ler. Deus fala o quanto um coração pode ser duro. E o quanto isso é terrível na vida de qualquer pessoa. Não estou dizendo só na vida daquele que já está com Cristo, que crê em Jesus, que vai à igreja, que tem uma vida com Jesus, não. Qualquer pessoa que tem um coração endurecido, ela é roubada, ela é passada para trás. Satanás faz o que quer com ela, porque ela não ouve. Ela não tem a sensibilidade, o orgulho tomou conta de tal maneira dessa pessoa que nada, talvez às vezes ela está assim num buraco e ela não consegue enxergar. Olha o que diz Hebreus 3, 7 a 15. E Deus, quem ficou assim com esse coração duro, foi o povo que Deus tirou lá do Egito. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram seus antepassados, quando se revoltaram contra ele, contra Deus, no dia em que ele, Deus, o puseram à prova no deserto.
Ali os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova. Embora, apesar de eles tivessem visto tudo o que eu fiz durante 40 anos. Por isso, fiquei irritado com aquela gente. E disse, eles são gente, olha o que Deus fala daquele povo. Eles são gente de coração perverso. E não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado, Deus ficou irado. E fiz este juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, tudo aquilo que Deus tinha prometido para eles, da terra prometida, que Deus tirou eles da escravidão, lá do Egito. Deus falou, vocês não vão entrar na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso, paz, né? Tudo aquilo que Deus tinha prometido. Meus irmãos, cuidado. Olha aí, a gente não sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Alguns acham, né, que foi o apóstolo Paulo. Às vezes eu acho que foi o apóstolo Paulo, mas certeza a gente não sabe. Mas o escritor, né, de Hebreus, ele fala assim: meus irmãos, cuidado, para que nenhum de vós tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Guarda aí esse versículo 12. Pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam as escrituras, o dia de hoje, se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Pois enganar pelo pecado, endureça o seu coração. Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. É isso o que as escrituras sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram seus antepassados, quando se revoltaram contra ele, contra Deus. Esse texto, lá em Hebreus, ele fala o seguinte, que aquele povo que Deus tirou do Egito, que viram as 10 pragas, né? Que viu a derrota do Egito, o grande império daquela época, que viu o mar vermelho se abrir, água sair da rocha, o pão amanhecer nas tendas, de manhã de noite a nuvem de fogo protegia eles, para os animais não chegarem, né, até o acampamento. À noite eles tinham a sombra, que era para proteger do sol. A palavra de Deus diz que a roupa não desgastou, a sandália não desgastou. E quando eles passaram por uma prova, eles foram reprovados. É o que diz aqui que a gente acabou de ler. Eles não ouviram a voz de Deus. E aí o coração ficou embrutecido. Muitas pessoas ainda têm a ideia de que quando entrega a sua vida para Jesus, de quando assume um compromisso com Cristo, mas isso é falta de conhecimento. Acha que a vida não vai ter luta. Acha que não vai passar por dificuldades. E quando passa, é como se Deus estivesse falhando com ele ou com ela. Não existe isso. A Bíblia fala que nós iríamos passar aflições, mas era que é para a gente ter bom ânimo, porque Jesus venceu. As aflições, elas nos moldam. Então, assim, enquanto aquele povo viu as 10 pragas lá no Egito, né? E eles ficaram... Nada aconteceu com eles. O mar se abriu. Água... Pão, cordonizes, roupa que não desgasta, à noite coluna de fogo, de manhã lá, protegendo do sol as nuvens. Aí quando tava tudo bem. Mas quando começou as provas, quando Deus começou a provar para ver o coração, aí veio o que estava dentro. Saiu o que estava dentro. Por isso nós precisamos pedir para o Espírito Santo sondar nosso coração. Davi falou isso, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau.
Vê, Deus, porque às vezes eu tô achando que tá tudo bem, mas não tá. Porque na hora que nós passamos uma prova, na hora que nós temos uma enfermidade, um desemprego, uma luta na família, um problema financeiro, não sei. E aí então, o que é que vai sair de dentro? O que é que vai sair para fora? O que tá dentro. Então quando a gente ouve a palavra ela tem que entrar. Ela tem que trazer uma cura. Ela tem que mudar o que tá dentro e o que tá errado. Sentimentos, pensamentos, achômetros, sabe? Muita gente acha muita coisa. Não ache nada. Tenha certeza, vá na Bíblia. Peça para o Espírito Santo falar com você. Então, em Hebreus 4:13 diz mais assim, olha, não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Não adianta. Olha, eu não sou assim, eu não sigo nenhuma dessas pessoas aí da internet. Olha, cada um segue a sua vida, cada um faz o que quer, né? Se acha que alguma coisa é válida. Mas algumas coisas, quando a gente está olhando outras coisas, vêm, né? As mensagens. Eu olho e eu falo, meu Deus. Que coisa louca. Né? Esses influencers, essas pessoas que vão e parece que são donas da verdade, mas depois você vê o que acontece na vida. Olha, uma loucura, uma loucura. Você, em nome de Jesus, não perca seu tempo com essas coisas. Vai estudar, trabalhe, cuide da sua casa, cuide da sua família. Levante com palavras poderosas na tua boca de manhã. Sabe? Encha-se das coisas do Espírito Santo. Porque eu vou te dizer uma coisa, que a Bíblia diz que tudo isso que a gente está vendo aí fora vai passar. A gente percebe que o mundo parece que ele está se desintegrando. É esse sentimento que eu tenho, essa percepção. As guerras, a fome, a loucura, as pessoas fazem loucuras. Parece que perderam a consciência. O coração está tão duro que é como uma pedra. Sempre acha que está certo, que é o dono da verdade. Eu não sou dona da verdade, nem prego religião. Eu estou falando de Jesus e da Bíblia. Isso eu creio. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu creio que Jesus é o Salvador. E que só Ele, só Jesus Cristo, nos leva até Deus. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até Deus se não for através de Jesus Cristo. Isso eu creio. Então, tudo que está encoberto vai vir à tona. E quando a gente vê algumas situações, a gente fala, meu Deus do céu, parecia tão diferente, não é? Parecia sei lá, né? Uma rocha, mas estava firmado em quê? Por isso, peça para o Espírito Santo sondar o teu coração. Fala, Senhor, olha aí, vê se não tem nada errado aí dentro, algo que eu tô achando que eu tô muito bem, que tá tudo certo, mas se tá contra, se é fora do teu espírito, tira da minha vida. Amém? Então, na Bíblia, coração simboliza a parte íntima do nosso ser humano, né? É aquela parte de nós, das vontades, é a essência espiritual. Então, quando a gente ouve as coisas de Deus, começa a transformar dentro de nós. Tem que entrar pelo ouvido, você não ouve por outra coisa. Você ouve pelos ouvidos. E às vezes os ouvidos estão tão saturados de coisas ruins, de palavras ruins, de músicas ruins, de coisas que não tem nada a ver com Deus, que você não consegue entender as coisas de Deus. Você acha loucura. Ou você acha que não é para você. E a primeira coisa que impede a gente de ouvir, de ter o nosso coração transformado, de que essa dureza saia do nosso coração, porque a palavra, ela só vai transformar
a tua vida, a minha vida, se você ouvir e deixar ela entrar. E pensar sobre ela. E falar, Senhor, eu estou ouvindo essa palavra. Me ajuda a mudar onde eu preciso mudar. Me cura onde eu preciso de cura. Transforma onde eu preciso de ser transformado. No meu corpo, na minha alma, na minha mente. Que fortaleza é essa que talvez se ergueu dentro de você, dentro de mim, que está impedindo a gente de ouvir a palavra? A primeira coisa é a incredulidade, é a falta de fé, é se recusar a crer nas promessas de Deus. A Bíblia ensina que fé é essencial. Lá no Egito, Deus deu uma promessa, olha, eu vou tirar vocês daqui, eu vou levar vocês para a terra prometida. Mas nunca que Deus falou que não ia ter dificuldade. Deus tirou uma nação do Egito para atravessar um deserto e ir para outra terra. Vocês pensa se não ia ter dificuldade? Pensa. Se não ia acontecer desafios? E aí a pergunta para você e para mim, e aí, você acha que Deus vai te levar até o teu sonho, até a tua terra prometida, sem desafio? Sem situações difíceis? Né? Sem pagar um preço? Olha, se tem uma coisa que Deus não faz, é criar filho molenga. Filho cheio de mimimi. Né? É o que nós temos visto aí nas gerações aí, né? Que estão vindo, sabe, pessoal aí de 20, 30 anos e 18, a gente vê assim coisas absurdas, né? Acabou de almoçar, sai da mesa como se fosse um rei e uma rainha. Ninguém tira o prato da mesa. Isso na minha educação era inconcebível. Não existia isso. E aí, outras coisas mais. Então, é assim, eu sou incrédulo? Olha, Hebreus 11:6, no mesmo livro, hein, de Hebreus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. É impossível. Se você não tem fé, você nem acredita que Ele existe. Então, a incredulidade, ela endurece o coração. Não acredito não. Isso aí não vai acontecer não. Porque se... Não. É preciso ter fé. É preciso acreditar no impossível. Porque a Bíblia fala que para Deus não existe impossíveis. Nada é impossível para o Senhor. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, puxa, perdi tal coisa. Se você crê em Deus, se você confia em Deus, você não perdeu nada. E se algo aconteceu aí na trajetória que não era para ter acontecido, Deus vai encaminhar para o melhor, se você tem fé. Então, não é porque um momento difícil, uma enfermidade, uma luta familiar, não sei, que você vai deixar o teu coração endurecer. Amém? Segundo, pecado. Porque nós lemos aqui, lá no primeiro texto, que diz assim, olha, animem-se uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Olha, o pecado, que é você desobedecer a Deus, aos princípios espirituais de Deus, é assim. É o caminho para a dureza do coração. Porque quando a pessoa está em pecado, ela já deixa de crer em Deus, tudo aquilo que ela aprendeu parece que ela anula, né? Ela só quer viver aquele prazer imediato, é como se não houvesse o dia de amanhã, e o dia de amanhã vai chegar, ele chega, e as contas também chegam. Sabe quando você faz uma compra, né, e você fala assim, com o cartão, né, e você tem aquela falsa ilusão, né, depois eu vejo isso, né, chega ou não chega a fatura? Então, a fatura chega. Quando a gente quebra um princípio espiritual hoje,
ele quebra a gente amanhã. Então, cuidado com o pecado. Cuidado com aquela coisa assim, Deus perdoa. Ninguém tá vendo. Ninguém precisa ver. Aquele que vê que é Deus é o que basta. Em Hebreus 3:13 fala assim: antes, exortai-vos uns aos outros, chamar a atenção firme mesmo, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado endurece. Eu não creio mais, eu não vou mais, isso aí. Porque o pecado tomou conta. E aí, é ladeira abaixo. Aí é ladeira abaixo. Aí você, é nítido a destruição da vida da pessoa. Nada dá certo. Nada vai pra frente, né? Acha que ganhou aqui fazendo uma coisa, perde ali. Quantas pessoas que fazem trambiques, né? Altera documento, inventa mentira, para ganhar alguma coisa, às vezes coisas idiotas, né? Recebeu um troco a mais e não devolve. Acha que saiu ganhando. Mas depois tem uma quebra ali, porque ela está quebrando um princípio. Entenda, princípios espirituais não é só para quem é crente, não. Quem crê em Jesus. É para qualquer pessoa. O que você plantou, você vai colher. E aí depois acontece uma perda enorme. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Parar de viver no mundo de ilusões. O que eu plantar, eu vou colher. Romanos 6:22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Se você crê em Deus, você está liberto. Não quer dizer que eu não vou pecar, errar. A Bíblia fala que nós pecamos. A diferença é viver no pecado. Entende a diferença? Eu pequei hoje, pedi perdão, hoje eu fiquei com raiva, pedi perdão. Ai, Senhor, me perdoa, perdi a paciência, ok. Agora, se dessa raiva eu deixo o ódio entrar no meu coração e eu começo a odiar dia após dia a pessoa, então aí meu pecado se tornou, né, constante. É disso que, olha a diferença, é bem diferente. Né? Então tome cuidado. Em terceiro, traumas, feridas emocionais, experiências dolorosas. Muitas pessoas passam por situações tão difíceis que elas fecham o coração. Então assim, por exemplo, alguém te enganou, então você acha que um monte de gente vai te enganar. Alguém sei lá, foi totalmente injusto com você, então você acha que um monte de gente vai ser injusto. Não é assim. Não deixe o teu coração ficar endurecido por causa de certas situações. Por mais que tenha sido doloroso, Deus é aquele que cura coração, que sara as feridas. Entenda uma coisa, Deus ele tem um trabalhar específico e único com cada pessoa. Ele é Deus, ele pode fazer isso e muito mais. Ele tem um trabalhar comigo, ele tem um trabalhar com você, com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu filho, com a tua filha, né, com o teu patrão, com a tua mãe, com o teu pai. Por isso que a Bíblia fala pra gente não julgar ninguém. Porque você não sabe o que Deus está fazendo. Mas aquela pessoa não muda. Calma. Olha o que diz sobre o coração machucado. Salmo 147:3. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Então Deus sabe que tem coração que está ferido. Mas não deixe esse coração se tornar uma pedra. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido, Jesus, pelas nossas transgressões, dos nossos pecados, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E pelas suas pisaduras, tudo aquilo que ele sofreu na cruz, eu fui sarado. Então, peça hoje para Deus curar teu coração. Às vezes, a gente pensa assim, eu não vou conseguir mudar isso. Vai conseguir sim. Às vezes a gente vê, né,
em algumas reportagens, esses atletas de alta performance. Eu fico espantada. Porque para mim, para academia, eu vou quase chorando, né? Aqui do lado da minha casa, eu atravesso a rua para fazer 1 hora de esteira, fazer algumas coisinhas e não vejo a hora de voltar para minha casa. Aí quando você olha, né, esses atletas que treinam 10, 12 horas por dia, que não faz aquela alimentação rigorosíssima, eu fico assim, falei, meu Deus do céu. E às vezes não ganham as medalhas. Quantas vezes não ganham? E não desistem, não desistem. Então assim, é um coração tão forjado naquele objetivo, né? Então assim, em quem teu coração está forjado? Para você ter um objetivo assim e olhar e não olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Não importa se tá doente, se não tá doente, se sarou, se tem, se não tem, se vai, se não vai. Tá ali, aquele foco. Né? No que o meu coração e o teu tá forjado? 107:20, Salmos. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Hoje Deus quer curar teu coração. Quer quebrar esse coração de pedra. Para de olhar para fulano, para ciclano. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Amém? E por último, orgulho e autossuficiência. Olha, o orgulho foi o pecado do diabo. Você sabe disso, né? Que ele estava lá no céu. Ele era o anjo lá mais importante, né? E ele começou a achar que ele merecia o lugar de Deus. Então não estava bom tudo que ele tinha. Ele queria o lugar de Deus. Então o orgulho é terrível. O orgulho impede que você perdoe, o orgulho impede que você ame, que você tenha misericórdia, que você ande mais uma milha. O orgulho, ele é cheio de autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. É que nem uma vez perguntaram assim pra mim, você não concorda com o feminismo? Não mesmo. Não mesmo. Você quer ser feminista, seja. Eu não quero. Eu quero alguém cuidando de mim. Sabe? Essa coisa aí da autossuficiência. Meu Deus do céu, que coisa demoníaca. Ninguém é autossuficiente. Ninguém. Eu estava vendo também uma entrevista de um grande, famosíssimo aí, cabeleireiro. E achei interessante, né? O que ele contou. Riquíssimo, né? Só atende aí os artistas e tudo mais. Um corte de cabelo dele deve ser uns 6, 7, 8 mil, coisa assim, né? E ele ficou muito doente por muito tempo. E ele disse que lá na cama do hospital, tudo que ele tinha, as roupas de grife, as pessoas que ele atendeu, o salão dele, né? Carro, casa, nada valeu de nada. E ele quase morreu. Ficou muito tempo internado, muito tempo, não sei exatamente o que ele teve. Então, assim, lá, naquele momento, a autossuficiência desapareceu. Então, tome isso para a tua vida. Em primeiro lugar, dependa de Deus. Em tudo que você for fazer. Em cada caminho que você fosse tomar, peça que Deus te ajude, que Deus mostre cada palavra que vai sair da tua boca. Peça para o Espírito Santo falar com você. Fala, Deus, não quero fazer nada errado, não quero agir na minha mente, pela minha mente. Fala de novo o que Davi falou lá em Salmos, Senhor, sonda meu coração. Vê se há algum caminho mau. E olha, coração é tão importante, e eu quero terminar lendo alguns versículos aqui, que o coração mudou o destino de um, e o outro permaneceu. E os dois tiveram a mesma oportunidade. Mas um tinha o coração como pedra, e o outro não. Quando Jesus estava na cruz, lá no versículo 38 de Lucas 23, diz assim: na cruz acima da sua cabeça
estavam escritas as seguintes palavras: Este é o Rei dos Judeus. Um dos criminosos, do lado direito havia um criminoso crucificado, né, lá na cruz, e do esquerdo também. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Coração duro igual uma pedra. Duvidou que Jesus era o Messias. Naquele momento de dor. Naquele momento assim, sabe? O último dos últimos, né? Dos segundos de vida. O coração duro trouxe o desfecho final do mal para a vida dele. Porém o outro o repreendeu. O outro ladrão que estava lá o repreendeu dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa. A gente roubou mesmo, a gente é ladrão, a gente merece estar aqui. E por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos. Por causa das coisas que a gente fez. Mas ele não fez nada de mal. Você vê a diferença? A mesma situação. A mesma cruz. O mesmo fim trágico. A morte. Lá, aparentemente, não havia esperança para ninguém. Mas, enquanto um teve o seu desfecho da morte, não só física, a pior de todas, espiritual, o outro falou, o coração dele falou: não, a gente merece, mas ele não. Você não teme a Deus? E aí ele fala assim: Jesus, lembra de mim quando você vier como rei? E Jesus respondeu: eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje, não é amanhã não, não é a semana que vem, é hoje, você estará comigo no paraíso. Então lá, naquele momento, aquele outro ladrão foi salvo. Coração. Cuidado com o seu coração. Para de reclamar. Para de murmurar. Para de sempre pensar o pior. Para de ouvir a palavra e esquecer segundos depois. Para de achar que a vida vai passar e o fim é o fim e que não tem mais vida depois da morte. Existe vida depois da morte. Ou você vai passar a tua eternidade com Cristo, ou você vai passar a tua eternidade longe de Deus. Junto com o diabo e os seus demônios. Em nome de Jesus. Como é que está o teu coração hoje? Então, nos segundos finais, um foi para junto de Cristo e o outro foi para junto do inferno. E olha, os dois estavam na mesma condição, só que o coração estava diferente. Duro, um estava com o coração duro como a pedra e o outro não. Em nome de Jesus nós vamos orar. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, entrega a tua vida para Cristo. Sabe, declare que Ele é Senhor e Salvador da tua vida. Muda a tua vida. Muitas pessoas falam assim: mas eu vou ter que deixar disso, deixar daquilo. Você não vai ter que deixar de nada. Você só entrega a tua vida para Cristo, confia nele e o mais Ele vai fazer. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa palavra. Essa palavra é tua, não é minha, Senhor. Obrigado por cada um, Senhor. E como Davi disse, sonda meu coração. Vê se há algum caminho mau. Senhor, não permita que a gente ouça e não entenda. Não deixe esse mundo, o pecado, as loucuras que a gente tem visto e ouvido, faça com que o nosso coração se torne uma pedra.
Em nome de Jesus, Pai, que toda incredulidade, toda autossuficiência, sabe? Muitas vezes as pessoas falam tantos absurdos. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero te pedir uma cura hoje na nossa mente. Limpa o nosso coração. Que possamos estar sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Nos ajuda a caminhar, a ouvir, a entender. Tira de nós toda ansiedade, todo estresse, essa necessidade que se tem que resolver as coisas urgente. Que nada pode esperar. Em nome de Jesus. E muitas vezes na pressa, as pessoas tomam decisões erradas. No meio de uma enfermidade, toma decisão errada. No meio de um tumulto, toma decisão errada. Meu Deus, em nome de Jesus, que possamos viver na paz e na paz do Espírito Santo. Quero te pedir, oh Deus, cura para aqueles que estão enfermos, resfriados, bronquite como eu, pessoas que estão com tosse, pessoas que estão com pneumonia, até coisas mais graves, muitas crianças doentes nos hospitais. Senhor, em nome de Jesus, visita cada um, Senhor. Quero te pedir também por uma moça que nós temos orado, o nome dela é Patrícia. Visita a Patrícia, Pai. Ela sofreu um acidente terrível, mas eu sei que o Senhor está cuidando dela. Cuida dela, da sua casa, da sua família, Senhor. Restaura a sua saúde completamente, Pai. Que todos possam ver ela sair daquele hospital e te dar glórias, porque eu sei, Senhor, que o Senhor está fazendo uma obra na vida dela, Pai. Deus, quero te pedir também, Senhor, por todos aqueles, Pai, que estão desempregados. Que o Senhor possa abrir uma porta de emprego excelente. O Senhor é dono. As chaves estão nas tuas mãos. A porta que o Senhor abrir está aberta. E a que o Senhor fechar está fechada. Às vezes as pessoas pensam que tem poder, mas quem tem poder é Deus. E a última palavra também é tua, Senhor. Não é de outras pessoas. Assim eu creio, Pai. Em nome de Jesus, quebra hoje todo o coração endurecido. Todo ouvido que está tampado, que não está ouvindo a tua voz. O Senhor é um Deus de amor, de misericórdia. O Senhor tem um plano para cada um de nós, individualmente. Em nome de Jesus. E você que quer entregar a tua vida para Jesus, faça essa oração agora. Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz. O meu coração não está duro como uma pedra. Eu quero entregar hoje a minha vida nas tuas mãos. E eu declaro que a partir de hoje, Jesus Cristo é Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador da minha vida. Em nome dele, amém. Amém? Glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Eu desejo muita paz, muita saúde, uma semana de vitórias, uma semana que você fale assim, Deus é maravilhoso. Que Deus te sustente, te dê forças. Que você passe por tudo que você tiver aí que passar, sem reclamar, sem murmurar, sem se achar um coitado, uma coitada, mas lembrando quem você é em Jesus Cristo. Jesus te ama. Compartilhe o vídeo se foi bênção para você. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva em nome de Jesus. E até a semana que vem, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Muito obrigada.